Então vamos agora entrar nos conceitos que a gente vai precisar compreender melhor. Os conceitos de ciclo celular e regulação da replicação celular. Essa imagem aqui, que todo mundo já viu em biologia, né? Então a gente tem a fase G0 aqui, que é a fase de não produção, né? De não replicação, a fase em que as células estáveis entram depois que elas não vão mais se reproduzir. E a gente tem a fase G1, a fase S, que é a de síntese de DNA, a fase G2 e a fase M, que é a mitose, né? Que é onde a gente tem realmente a divisão celular produzida, e as células vão entrar ou em G1 para se proliferar outra vez, ou em G0 para só funcionar realmente, né? Então, como que a gente vai ter quais são os conceitos que estão acoplados a esse processo do ciclo celular? Então, o que a gente vai ter? A gente vê aqui que de G1 para a fase S, para ela entrar realmente em síntese celular, em síntese de DNA, a gente vai ter esse ponto chamado ponto de restrição. O que é esse ponto de restrição? É um ponto em que um ponto de análise do ADN, do DNA, né? Então a célula tem mecanismos para analisar o seu próprio DNA e que estão reguladas por algumas enzimas chamadas ciclinas, e enzimas associadas a essas proteínas que são as CDK, quinases dependentes de ciclinas. Então esse complexo é o complexo primário aí que vai estabelecer se realmente vai acontecer, se a gente vai ter essa transição de G1 para a fase S, perdão. E a partir deste ponto de restrição, quando a gente tem realmente esse mecanismo, quando esse mecanismo passa essa fase, a gente vai ter essa célula vai estar comprometida realmente com o processo mitótico, certo? Então, como funciona? Qual que é o conceito do nosso complexo ciclina-CDK? O complexo ciclina-CDK, ele é o seguinte: se a gente tem a ativação da CDK, que são as enzimas, elas vão fosforilar essa proteína de susceptibilidade ao retinoblastoma quando as CDK estão ativadas, certo? A gente tem a fosforilação dessa proteína, em condições normais, impede que as células se repliquem, certo? Quando a gente tem a inibição do CDK, da enzima CDK, a gente vai entrar ali na nossa fase, a gente vai passar ali pelo ponto de restrição, certo? Aí a gente vai ter também alguns pontos de controle, então vou retornar aqui para a gente entender qual é o conceito dos pontos de controle. Então depois que a gente passou do ponto de restrição, né, com o mecanismo da CDK, que é a quinasa dependente de ciclinas e ciclinas, é o complexo CDK-ciclinas. Depois que a gente passou dessa fase aqui, a gente vai para o controle. O que é o controle? A própria célula, ela controla e observa se há lesões no DNA. Porque se ela identifica lesões no DNA, ela não começa a sintetizar DNA. Ela vai para um processo de reparação, certo? E se esse DNA já sofreu lesão o suficiente, ela tem dois caminhos. Se o DNA sofreu muita lesão, ou é reparação, tentativa de reparação, a célula vai tentar reparar esse DNA para ela poder voltar aqui para o nosso processo mitótico, ou então a célula vai sofrer apoptose. Então a gente tem esse conceito explicado bem aqui, olha. Opa. A gente tem esse conceito explicado bem aqui, ó. Se as alterações do DNA são demasiado graves, elas se eliminam mediante apoptose ou vão para a fase de não replicação, que é chamada ou elas se são demasiado graves, né? Se não são demasiado graves, a célula repara o DNA e aí depois de reparar o DNA ela vai entrar de novo em fase de replicação. Se não entrar em fase de replicação, não conseguir reparar o DNA, a gente vai entrar, tem dois caminhos, ou eliminação mediante apoptose, né? Talvez por falta de uma proteína vital, por exemplo, ou fase de não replicação que se chama senescência celular, né? Que a gente vai ter
o envelhecimento mesmo, né? Entrar na idade senil, mediada pelos mecanismos dependentes de P53, que é um conceito mais que a gente vai aprender melhor e melhor explicado na sessão de neoplasias, que é a próxima sessão. Então, se aqui foi analisado e a gente não tem problema no DNA, ela segue para síntese. Tudo bem, sintetizou DNA aqui, a gente tem então DNA duplicado. Depois de duplicado o DNA, tem outro controle de DNA. Outro controle de DNA lesionado. Então, se for feita a análise na célula, ela mesma se analisa. Meu DNA tá bom? Vou seguir então para o processo mitótico, para divisão realmente celular. O DNA não está bom? Ok, vai tentar fazer de novo reparação e entrar de novo nesse processo aqui. Conseguiu reparar, continua o processo mitótico. Não conseguiu reparar, apoptose ou fase de não replicação e senescência. E aí, fase de não replicação é uma fase funcional da célula. Imaginando que seja um hepatocito, por exemplo, ela vai entrar em fase funcional, porém não proliferativa, não mais proliferativa. Beleza? Vamos seguindo então para o nosso conceito de fatores de crescimento, certo? Porque os fatores de crescimento também estabelecem se segue ou não uma fase de mitose, por exemplo, uma fase de proliferação celular. Então, fatores de crescimento. O que são fatores de crescimento? Basicamente funcionam como hormônios, né? Eles vão atuar como ligandos em receptores específicos. Então, as células, de modo geral, têm receptores específicos para fatores de crescimento específicos. E uma célula pode ter receptores específicos para mais de um fator de crescimento, né? Então, vão funcionar dessa maneira, bastante parecido com o que a gente conhece como o funcionamento dos hormônios. Incluídos genes que controlam a entrada e a progressão dentro do ciclo celular, certo? Então, olhando melhor aqui para essa tabela, só para a gente entender um pouco melhor alguns desses que são os que eu achei mais importantes aqui, né, segundo a nossa leitura, eu vou começar falando sobre o fator de necrose tumoral, Tumoral Necrosis Factor. Ele é produzido principalmente por macrófagos, mastócitos e linfócitos T. Ele ativa os macrófagos, regula outras citocinas e tem várias outras funções múltiplas, como funções sistêmicas, função quimiotática, muitas funções tem o nosso fator de necrose tumoral. Aí, indo para fator de crescimento que estimula o crescimento epidérmico, a gente tem o Endothelial Growth Factor, ou fator de crescimento endotelial, e ele é liberado pelas plaquetas, macrófagos, saliva, urina, leite, plasma, mas mais importante aqui para a nossa discussão seriam as plaquetas e macrófagos, né? Ele tem a função mitogênica para os queratinócitos e fibroblastos, estimula a migração dos queratinocitos ali para quando a gente vai ter a formação do epitélio, e muito importante mesmo a formação de tecido de granulação, que a gente vai entender melhor o conceito mais para frente. Depois a gente vai falar de fator de crescimento transformante, também bastante importante e atua num papel bastante importante. Em inglês a sigla é Transforming Growth Factor Alpha, e a gente vai ter o Transforming Growth Factor Alpha e o Transforming Growth Factor Beta, né? Os dois têm papéis diferentes. E o Transforming Growth Factor Alpha é secretado pelos macrófagos, linfócitos, queratinocitos e muitos outros tecidos, né? Quando é geral assim, melhor a gente lembrar só dos macrófagos. E se a gente prestar atenção, os macrófagos liberam muitos fatores de crescimento. Esse está relacionado melhor, mas com o Transforming Growth Factor Alpha, relacionado com a replicação dos hepatocitos. A função também é mitogênica para os queratinócitos e fibroblastos, mas nesse aqui a gente vai relacionar um pouco melhor aí com os hepatocitos e da maior parte das células epiteliais, como é o caso também do Endothelial Growth Factor, o crescimento epidérmico, né? O EGF é Epidermal Growth Factor, não é Endothelial Growth Factor, é Epidermal Growth Factor, fator de crescimento epidérmico. Essa EGF ligadora de heparina também é importante num outro ponto da nossa discussão. Aqui a gente tem o Vascular Endothelial Growth Factor, fator de crescimento endotelial vascular,
secretado por vários tipos celulares. A gente tem que lembrar então que macrófago libera, linfócito libera, célula endotelial obviamente que libera, né, na nossa trama vascular. E aí ele vai aumentar a permeabilidade vascular e é mitógeno para células endoteliais. Muito importante esse fato aqui. Então, Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF, ele é importante para a proliferação dos nossos vasos, né? Como a gente vai ver que vai acontecer ali no processo de angiogênese na reparação. Platelet Derived Growth Factor, fator de crescimento derivado de plaquetas, platelet derived. E aí, né, plaquetas, macrófagos, sempre macrófagos, células endoteliais, queratinocítios, mas sempre lembrar que platelet derived, então é plaquetas. E macrófagos que secretam quase tudo. Ele é quimiotático para os neutrófilos, né, para os polimorfonucleares, para os macrófagos, para os fibroblastos, para células musculares, ativa neutrófilos, tem bastante função esse PDGF, Platelet Derived Growth Factor. Mas aqui eu marquei duas coisas que são bastante interessantes. Para angiogenia, então ele vai atuar junto com o Vascular Endothelial Growth Factor, e para a contração da ferida depois que a gente tiver a deposição do nosso colágeno, certo? E das colágeno. Enfim, fator de crescimento de fibroblasto, Fibroblast Growth Factor, macrófagos, mastócitos, células endoteliais e fibroblastos, obviamente. Então, os próprios fibroblastos, o fibroblasto 1, ele secreta FGF, fator de crescimento de fibroblastos, para o fibroblasto 2, o 3, o 4, ele vai mandando para a galera dele também, além das outras células também secretam o mesmo fator de crescimento. Quimiotático para os fibroblastos, depósito de matriz. Lembrar sempre aí os estímulos mais importantes que ele produz. Fator de crescimento transformante, esse é bastante interessante, né? Transforming Growth Factor Beta. E a gente vai ter ele também secretado por macrófagos, por plaquetas, linfócitos T, por vários tipos celulares, enquanto que o Transforming Growth Factor Alpha, macrófagos e linfócitos T. Então, bastante tecido também, os dois secretados por vários tecidos. E aqui a gente vai ter que a função dele é mais específica, é a inibição da produção de metaloproteinasas. Metaloproteinasas. Esse é um tema bastante interessante que a gente vai entender um pouco mais para frente, mas é muito importante essa função desses Transforming Growth Factor Beta. Fator de crescimento dos queratinocitos, que é Keratinocyte Growth Factor, produzido pelos fibroblastos, e o fator de necrose tumoral que a gente já comentou. Então tá aqui toda a tabela, é uma tabela bastante interessante, muito bom da gente lembrar, sempre dar uma lida, ok? Então, falando mais sobre os nossos fatores de crescimento, para a gente entender melhor como eles funcionam. Então eles vão ter sempre receptores, né? E aí eles vão se juntar em algumas famílias para a gente entender um pouco melhor aí como que vão estar relacionados os fatores de crescimento. Então o fator de crescimento epidérmico e o fator de crescimento transformante são os dois da família dos fatores de crescimento epidérmico, dos Epidermal Growth Factors. E eles compartem o receptor Epidermal Growth Factor Receptor, certo? Então estão relacionados aí sempre à regeneração mitogênica das células epiteliais, hepatocítos e fibroblastos, e o fator de crescimento epidérmico, né? Relacionado aí à regeneração de células epidérmicas e também de hepatocitos e fibroblastos. E o fator de crescimento transformador está relacionado aí com a proliferação de células epiteliais e a transformação maligna de algumas dessas células. Então a gente vê aí uma relação do fator de fator de crescimento transformador com um receptor ERB-B2 ou HER2 na formação de carcinomas de mama. Tem uma relação aí entre esse fator transformador
fator de crescimento transformador e o receptor HER2, né, o TGF-alfa atuando como ligando para este receptor e a gente tendo a expressão de carcinomas de mama, e aí o receptor acaba virando, o próprio ligando, né, e o receptor acabam virando alvos terapêuticos. O fator de crescimento dos hepatocitos estão relacionados, obviamente, com o crescimento dos hepatocitos, e também as células do epitélio biliar, células pulmonares, dos rins, das mamas e da pele. Eles são os receptores, né, no caso. O Hepatocyte Growth Factor, ele é ativado por proteínas de serina liberadas nos tecidos lesionados, e aí o receptor que está envolvido é esse receptor chamado c-MET. E em alguns casos em que esse receptor ele sofre mutação, em algumas partes dos tumores, em alguns casos de receptores de células humanas que sofrem mutação neste receptor, no c-MET em específico, a gente tem a produção de carcinomas papilares renais ou tireoideus, né? Formação aí de tumores. E aí, de novo, né, esse tipo de ligando, esse tipo de fator de crescimento vira alvo terapêutico para inibição. Então, se a gente inibir esse tipo de fator de crescimento ou inibir o receptor, né, usar uma medicação que substitua, a gente consegue fazer o tratamento do câncer, ou existem ensaios clínicos para o tratamento do câncer para esse tipo de mutação. Fator de crescimento derivado de plaquetas, Platelet Derived Growth Factor. A gente tem que lembrar que eles estão relacionados aí sempre à contração das feridas e, né, são fatores quimiotáticos para polimorfonucleares, como a gente comentou lá em cima, mas mais relacionados aí com a contração das feridas, esses receptores. Aí a gente vai ter informação de que esses ligandos. A gente tem informação de que estes ligandos, esses fatores de crescimento, eles são estimulados, eles estimulam, na verdade, dois tipos de receptor, que são os Platelet Derived Growth Factor Alpha Receptor, alpha e beta, certo? Então a gente vai ter dois tipos de receptores. Esse tipo de fator de crescimento ele é armazenado nos grânulos das plaquetas, né? Em vesículas nas plaquetas. E no restante dos tipos celulares ele é produzido realmente, não é armazenado. Fator de crescimento endotelial vascular, muito importante para a nossa discussão em todo esse capítulo. Vascular Endothelial Growth Factor. O que a gente tem? A gente vai ter, ele faz parte de uma grande família de proteínas aí, como diz o texto, homodiméricas. A gente vai ter o fator de crescimento endotelial vascular A, B, C e D. Mas, para nossa discussão, aparentemente o fator de crescimento endotelial vascular A é o mais importante, porque ele está participando na nossa vasculogenia, né, no período embrionário, vasculogenia, e aí aqui o texto inclusive cita aqui a falha desse tipo de, ou a ausência, ou a mutação na síntese desse tipo de fator de crescimento, produz nos ratos morte, porque eles têm defeito na vasculogenia e acabam morrendo. E também um papel essencial no crescimento de neovasos, na angiogênia, né? Por isso que ele é chamado de Vascular Endothelial Growth Factor. Mais importante ação dele é exatamente na angiogenia para o nosso caso, certo? A gente vai ter três tipos de receptores para ele, então Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1, 2 e 3, mas relacionado à angiogenia, a gente vai ter o 2 como mais importante, né? E também lembrar que os dois fatores de crescimento C e o D, Vascular Endothelial Growth Factor C e o D, se ligam ao receptor 3 desses fatores e estão relacionados aí à
linfangiogênia, ou linfangiogenia, certo? Que é a formação de novos vasos linfáticos. O fator de crescimento fibroblástico está relacionado também com, obviamente que com a cicatrização das feridas pelo processamento, né, pela síntese, aí, pelo estímulo à síntese de fibroblastos e aí, consequentemente, de colágeno. E a gente tem algumas funções para esse tipo de fator de crescimento. Então, só parafrasear aqui, que aí dentro dessa família dos fatores de crescimento fibroblásticos, a gente tem o fator de crescimento de queratinócitos, que é o FGF7, fator de Fibroblast Growth Factor 7, que vai ser o nosso Keratinocyte Growth Factor. Ok? Eles se unem a heparansulfato na matriz extracelular e depois de liberados, e aí eles vão contribuir aí com as suas funções. Eles vão ter função em que são esses 4 pontos, né, em 4 processos diferentes. Então, na reparação de feridas, na angiogenia, na hematopoiese e no desenvolvimento de algumas células, né? Mas isso é mais no período embrionário, não está muito relacionado com a nossa discussão. Fator de crescimento transformante beta, Transforming Growth Factor beta. Tem 3 isoformas, beta 1, beta 2 e beta 3. E o beta 1 é o mais importante para a nossa discussão, né? Aí a gente vai chamar ele de Transforming Growth Factor. Esse transformador, esse fator de crescimento, ele vai se ligar a um receptor de superfície muito específico, né? Um receptor de tirosina sinasa. E nesse receptor a gente vai ter a fosforilação de um fator de transcrição chamado SMAD, né? Com essa ativação de SMAD, o SMAD vai formar o SMAD4, né? Depois de fosforilado, ele vai ser fosforilado, vai formar o SMAD4, vai entrar no núcleo e vai ativar ou inibir a transcrição de genes. Então a gente vê que o Transforming Growth Factor beta está muito relacionado aí com o nosso ciclo celular e com a proliferação e etc. Então, quais são as funções? A gente tem várias funções para o Transforming Growth Factor. Primeira função, inibidor do crescimento da maioria das células epiteliais, porque ele transforma como inibidor, né? Ele funciona como inibidor aí do nosso ciclo celular, fisiologicamente. Ele é um muito importante agente fibrogênico, está relacionado inclusive com a fibrose a nível pulmonar, fibrose a nível renal, fibrose a nível hepático. E também tem uma potente ação anti-inflamatória. Então a gente vai ter uma relação, vai perceber aí uma relação deles com reações imunitárias relacionadas a linfócitos T, certo? Especificamente linfócitos T helper 1 e T helper 2, ok? Falando sobre as citocinas e aí a gente percebe que as citocinas também têm um importante papel aí no nosso crescimento, né? no desenvolvimento de novas estruturas, e aí a gente pode citar também as citocinas como fatores de crescimento, pode considerá-las também fatores de crescimento, em específico o fator de necrose tumoral necrosis factor, interleucina 1, e interleucina 6, e aí fator de necrose tumoral e interleucina 6 estão relacionados diretamente com a regeneração hepática, né? Mas as outras duas citocinas, fator de necrose tumoral e interleucina 1, que são as nossas mais importantes citocinas aí para o nosso processo inflamatório e para o nosso processo de reparação, a gente vai perceber que elas estão presentes aí em muitos processos, ok? Então, seguindo para os mecanismos de transmissão de sinais no crescimento celular. Então, a ativação de um determinado receptor vai produzir uma série de cascadas dentro da célula, uma expressão genética específica, para que ele sofra ali as mudanças que deve sofrer em relação
à nossa reparação, em relação à nossa regeneração, à nossa proliferação celular. E a gente vai ter três modelos gerais de transmissão de sinal, três tipos de produção de estímulo. A transmissão autócrina, que é onde a célula ela mesma produz o fator de crescimento, e ela tem receptores para o próprio fator de crescimento, e ela vai englobar e receber esse fator de crescimento e produzir os seus sinais para dentro dela mesma. No segundo caso, a gente vai ter a transmissão parácrina de sinais. Qual que é a transmissão parácrina? É onde uma célula produz, certo? Então uma célula vai estar produzindo esses fatores de crescimento, mas ela não tem os receptores específicos para aquele fator de crescimento, porém ela vai estimular células próximas a ela, certo? Células adjacentes no caso, então com células com proximidade dela. E a transmissão endócrina de sinais, que é como a gente já sabe que funciona o nosso sistema endócrino. Então, imaginando, por exemplo, a tireoide, né, que faz parte do nosso sistema endócrino, a tireoide vai produzir ali TTST4, que vai ter ação, então ela vai produzir TTST4 numa posição que a gente conhece, anatômica, ali, né, e aí vai para a corrente sanguínea, e esse fator de crescimento, esse hormônio no caso, né, mas aqui a gente está falando de fator de crescimento, mas acontece a mesma coisa com os hormônios, né, então um tipo celular produz fator de crescimento, e o outro tipo celular, à distância, né, vai receber esse fator de crescimento que vai andar pela corrente sanguínea e vai produzir aí as suas mudanças. Opa. Certo? Então, essas são as maneiras que a gente tem aí de transmissão de sinais. E aí, a gente vai ter a recepção desses sinais em alguns receptores de membrana nas células e atrás do transdução dos sinais, certo? A gente vai falar de transdução de sinais, depois a gente vai falar de transcrição de sinais, que é o que vai acontecer dentro lá do DNA, fatores de transcrição já com interação genética. Então, quais vão ser os receptores que a gente vai ter? A gente vai ter os receptores com atividade tirosina sinase intrínseca, que vão ser os PI3 sinasa e PLC, certo? E a gente tem essas vias de tradução de sinais dos receptores. Já tem uma aula gravada exatamente sobre tipos de receptores, né? A gente tem uma aula de fisiologia falando melhor sobre os receptores, mas um receptor que é muito citado são os 7 receptores transmembrana acoplados à proteína G, né? Então a gente vai ter ali a proteína G com as suas 3 subunidades, ativação do AMP cíclico, e aí depois a gente vai ter efeitos múltiplos no DNA, ok? Uma via também bastante importante da gente lembrar é do... Deixa eu só me recordar aqui para não ler o termo exatamente, para não me confundir. Então a gente vai ter, né, fosfolipídios de tipo inositol, mas eu queria ver qual é o nome dele exatamente. Aqui está explicando de proteína G, hormônios esteroideias, Jaxstat, acho que é aqui, ó. Fosfatidil inositol, certo? IP3. Inositol trifosfato, fosfatidil inositol 3 quinasa é o PI3K, mas inositol trifosfato é essa via aqui, né? A via do inositol trifosfato, que a gente vai ter uma liberação de dentro dos retículos sarcoplasmáticos de dentro da célula, a gente vai ter retículo endoplasmático dentro da célula, a gente vai ter liberação de cálcio, e esse cálcio vai ativar várias vias enzimáticas e vai produzir múltiplos efeitos no nosso DNA, ok? Então essas eu acho que são as vias mais importantes aí para nossa transcrição de sinais, e é importante dar uma lida, mas tem muitos termos técnicos e eu acho que é melhor não
colocar aqui na nossa discussão, na nossa aula, ok? Fatores de transcrição, é importante a gente compreender qual o conceito, né? Então, a gente vai ter que os fatores de crescimento transmitem algumas informações para o núcleo e modulam a transcrição de genes, né? Então, a gente vai ter alguns fatores de transcrição que são fatores que vão lá já passar a informação de que genes devem ser transcritos pelo núcleo, né? Com a interação genética. E aí a gente vai ter indutores do crescimento, que são esses MYC ou C1, e genes inibidores do ciclo celular, como o P53, que é muito importante ali no nosso processo neoplásico. Para compreender melhor esses conceitos aqui, a gente vai ter que ler sobre neoplasia. E os fatores de crescimento induzem a síntese ou atividade dos fatores de transcrição, certo? Então, quanto mais fator de crescimento, a gente vai ter mais ativação dos fatores de transcrição, e os acontecimentos celulares depois dessa interação, vão ser de alguns tipos, né? Então, a gente vai ter a heterodimerização, a fosforilação, que acontece na via JAK-STAT, a liberação da inibição, né, que acontece também quando a gente já tem um fator lá, a gente já tem um fator dentro do núcleo que vai ter uma função específica, mas ele está em forma de promolécula. E aí a gente vai ter a liberação da inibição, vão parar de inibir essa promolécula para ativar ela, e liberação de membrana por rotura proteolítica, que acontece com os receptores de NOT, que a gente vai compreender melhor quando a gente estiver falando de regeneração ou de angiogenia, na verdade, mas basicamente a gente tem um receptor de NOT que tem um domínio intracelular, e esse domínio intracelular é liberado conforme alguns acontecimentos aqui, né, conforme o contato dele com uma outra proteína expressada pela célula, mas essa proteína só vai ser expressada pela célula mediante o estímulo por vascular endothelial growth factor. E aí a gente tem esse domínio sendo liberado depois desse contato, e o domínio vai lá e vai se relacionar com o núcleo para ativar genes que vão produzir nosso processo de angiogênia. Deixa eu voltar para a gente continuar a discussão. Aqui, certo, então, beleza?